Pessoal, abram aí o UiPath Studio, criem um novo processo, eu vou chamar aqui de condicional, podem colocar o nome que vocês quiserem. E nesse vídeo vamos falar sobre os tipos de condições para a gente colocar dentro de um processo. Agora que vocês já aprenderam sobre variáveis, vai ficar mais fácil de vocês entenderem como utilizar essas condições. Eu vou criar uma nova aqui, chamada if. O if é um se, e aqui é a condição. Se isso, faça alguma coisa. Se não, faça outra coisa. Então, o if é o se, né? Se atender à condição, then, faça o que está aqui dentro. Se não, faça o que está aqui dentro. Aqui eu posso colocar uma atividade ou diversas atividades. Então, eu vou criar aqui um exemplo. Vou colocar uma sign e vou criar aqui uma variável do tipo empréstimo. Vou criar uma outra chamado limite. Vou colocar outra sign chamado restrição. E vou criar uma outra sign chamado de avalista. Pessoal, se eu fui muito rápido aí, é só clicar com o botão direito dentro da caixinha aqui e criar variável. Se você preferir, pode escrever o nome antes, selecionar ele e na hora de criar variável, ele vai criar com esse nome que está selecionado. Ok, criamos essas 4 assigns e as variáveis, nós não definimos os tipos delas. Então aqui embaixo tem a variável empréstimo, aqui no caso está no tipo string. Eu vou mudar ela para o tipo int, que é o tipo de numerário, tipo de número. E o limite também, para o tipo de número. Porque eu vou querer comparar se o valor que a pessoa quer emprestar é maior que o limite. Então, para fazer operações matemáticas desse tipo, eu preciso que eles sejam do tipo numérico. E aqui, se possui restrição ou não, vou deixar do tipo string, e o avalista eu vou deixar do tipo verdadeiro ou falso, que é booleano. Só para a gente ter uma diversidade aí de situações. Então aqui eu vou colocar que a pessoa quer emprestar 5.000 e que o seu limite é de 10.000. Possui restrição aqui ao tipo string, tem que colocar entre aspas. E o avalista é verdadeiro ou falso. Então eu vou colocar false. Pode ser true ou false. Ok, então eu vou colocar aqui que a pessoa quer o empréstimo, né? Então, se o empréstimo for menor que o limite, se o empréstimo for menor que o limite, está vendo aqui o empréstimo, 5.000. O limite é 10.000. Então, ele vai fazer isso. Vou colocar aqui uma Active Message Box. E aqui do lado também uma Message Box. E aqui então eu vou escrever empréstimo aprovado. E aqui
Empréstimo negado. Ok, vamos rodar então o programa para ver como que ele vai nos trazer. Olhando aqui, vocês veem que o empréstimo é 5.000, o limite é 10, e aqui está dizendo a condição. Se o empréstimo for menor que o limite, então 5.000 é menor que 10.000, é para ele entrar aqui nesse aqui. Então o empréstimo vai ser aprovado. Vamos ver, vou clicar aqui em executar. Empréstimo aprovado. Então aqui tudo bem. E se eu alterasse aqui? Ele quer emprestar 10.000 e o seu limite é 10.000. Você acha que nessa situação aqui vai deixar? Vejam bem, empréstimo tem que ser menor que o limite. Vamos executar. Empréstimo negado. Aí vocês me falam, mas como assim? Se o limite é 10 e ele está tentando emprestar 10, por que não está deixando? Porque na condição eu coloquei que tem que ser menor, então iria até 999. 9.999. Então o que eu tenho que fazer? Tenho que mudar os operadores lógicos aqui, é menor ou igual. Então se o empréstimo for menor ou igual ao limite, aí sim, vamos ver. Empréstimo aprovado. Tá vendo só? Agora vamos dizer que essa pessoa ela tem pode ser que ela tenha restrição. Vou consultar o CPF dela. Então vou colocar aqui que ela tem restrição. Sim. E aqui na minha condição vou ter que validar isso. Então o empréstimo tem que ser menor que o limite and, então tem que ser um e mais uma condição. E a restrição tem que ser igual a não. Ele não pode ter restrição. Aqui a restrição está igual a sim. Então a restrição tem que ser igual a não. Então vou executar aqui o que vai acontecer agora. O empréstimo foi negado. O limite está dentro. Está aprovado esse valor para ele. Porém ele está com um nome sujo. Então está com restrição sim. Então nessa condição aqui eu já barrei ele. E se ele tivesse um avalista, alguém que assinaria por ele, alguém que está com crédito limpo. Então eu posso colocar aqui mais uma coisa. Aí eu utilizaria o ou, que no inglês é or. O and é o e. Então or. E mais ou. Então vai ser assim, ó. E a restrição tem que ser não, ou o avalista tem que ser true. Por que true? Verdadeiro ou falso? Então avalista true, ele tem avalista. Então vamos executar. Empréstimo aprovado. Então vejam que eu vou moldando conforme o cenário que eu tenho. Eu posso usar e, posso usar ou, posso usar maior, igual, maior, menor. Então é assim que eu vou montando o if, a condição. Tá vendo que legal? Em várias situações ali para mim utilizar. Então os operadores lógicos, tá, pessoal? Vou escrever aqui para vocês verem. São o igual, posso usar o igual. Posso colocar assim, ó, é igual a um valor. Ou posso colocar que ele é maior, maior ou igual, menor, menor ou igual. Ou posso colocar assim, ó, diferente. Empréstimo é diferente de 1.000, por exemplo. E eu posso usar o or, que é o ou, e posso usar o and, que é o e. Então é isso. Por enquanto ficamos por aqui. Até o próximo vídeo.